Gente, tá tum-tum. Tá, tum-tum. Gente, vocês sabem, né, que aqui a gente só recebe gente demais. E hoje, pra começar a semana, pra expandir os nossos conhecimentos, nós vamos falar sobre medicina chinesa. Ela que já tá aqui, vai explicar tudo pra gente, pra você mulher, pra você homem que está nos ouvindo, ou se você tem alguma dúvida, manda pra gente uma pergunta também, né? Fizemos uma enquete, sexta-feira tem textão não, tem premião, e comenta com a gente a nossa enquete, Calu, que é... A nossa enquete é a seguinte: você usaria de formas alternativas, que não são as tradicionais, para cuidar da sua saúde? A gente quer saber. Se você participa, você concorre a prêmios maravilhosos que vão acontecer na sexta-feira. Então manda pra gente 997509590 pelo WhatsApp e o facebook.com/transapocos. Muita gente respondendo. A Carol mesmo, Carol com K. Oi, Carol! Diz que crê que Deus deixou a medicina e capacitou pessoas para ajudar. Com certeza, ela iria usar, por exemplo, a medicina chinesa, que é sobre o que a gente vai conversar aqui agora. Depois a gente lê mais opiniões. Mariana Grola, que é especialista em medicina chinesa. Boa tarde para você, seja bem-vinda ao Demais. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui podendo falar, né, a respeito dessa medicina milenar tão maravilhosa que tem contribuído para recuperar a saúde de muitas pessoas. Gente, ela é tão plena, né, gente, que não é à toa que ela é da medicina chinesa, né? Explica pra gente, porque a gente fala assim, sobre... Todo mundo fala que é uma terapia alternativa ou qualquer coisa, mas na China isso é considerado uma medicina. Vocês atendem em hospitais. Você que já trabalha com isso há 20 anos, fala um pouquinho pra gente o que é a medicina chinesa, né? A medicina chinesa na China é a medicina principal, né? É uma medicina milenar, como disse antes, muito utilizada nos hospitais quando uma pessoa tem os hospitais, eles tanto têm a medicina alopática e a medicina chinesa. Se a pessoa ela sofre uma doença, um súbito de algum problema, ela vai para o hospital, é atendido, toma os medicamentos necessários e depois ela continua os tratamentos com nós médicos chineses. Nesses atendimentos nós vamos avaliar pulso, língua, ver a queixa, o que aconteceu com a pessoa e direcionar um tratamento, sempre colocando todas as técnicas da medicina chinesa. Muitas pessoas não sabem que a medicina chinesa, o principal tratamento dela é com as fitoervas. Então, nós utilizamos fórmulas herbárias, né, que são um compêndio de ervas para recuperar a energia do corpo da pessoa. Utilizamos também a acupuntura, né, para circular a energia do corpo. E a Tuiná, que também é uma massagem, e através dessa massagem nós estimulamos todos os fluxos de energia do corpo, onde o corpo se restabelece. Que interessante, né? Então, a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre isso, sobre tudo é energia, né? Energia que a gente recebe para o universo, que a gente emana para ele, e o nosso corpo está totalmente ligado à natureza, aos acontecimentos e tudo mais. Vocês se baseiam nisso e você me falou uma coisa muito interessante, né? Que a medicina chinesa é parte de um órgão do corpo humano para explicar muitas doenças também, é isso? O rim, como é que é a história? Não, a medicina chinesa ela se baseia nos 5 elementos, ela conecta o homem à natureza, né? Então nós temos os 5 elementos, as estações do ano. E os 5 elementos, os chineses eles dividiram para o elemento água. Água, quando você pensa, nós temos rim e bexiga, né? Os rins que filtram o sangue e libera o líquido, a urina que vai para a bexiga. Um tem a natureza yin e o outro tem a natureza yang, né? Que são duas energias que sempre uma complementa a outra. E desses 5 elementos, nós temos o elemento madeira, que a madeira, se você coloca uma sementinha no algodãozinho, ela vai brotar e vai virar uma árvore, né? Sim. Essa representação do elemento madeira deu-se para o fígado e a vesícula biliar.
O fígado e a vesícula biliar está relacionado com o sentimento, a emoção, a raiva que desestabiliza o fígado e a vesícula biliar. Já os rins é o medo. Até você, no intervalo, ela estava comentando de pessoas que têm cálculos renais, né? Que emoção que poderia essa pessoa vivenciando, né? É o medo, são pessoas que são inseguras, muito medrosas, ou que aconteceu um trauma na infância ou em um determinado momento da vida. Esse sentimento, ela fica sempre conectando com essa emoção e acaba desestabilizando a energia do nosso corpo. A gente pode dizer, então, que todas as doenças são criadas, de repente, para o nosso corpo a partir dos nossos sentimentos? Dá para fazer essa afirmação? Das nossas emoções. Emoções. Das nossas experiências. Cita outros problemas que, por exemplo, eu sinto muito ciúmes. Não sei. Isso pode causar alguma coisa no meu corpo? Uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta? É assim, é todo um contexto, né? O nosso corpo, ele é um sistema integrado. Então, nós temos as emoções, nós também nos alimentamos, né? O nosso alimento, se você tem hábitos alimentares que infringe, né, toda essa estrutura, esses hábitos alimentares vão gerar desequilíbrios energéticos. Olha só. Pessoas que consomem muitas coisas geladas, por exemplo, vai desestabilizar a energia da terra. A energia da terra, o elemento terra, está relacionado com o estômago e o baço. O baço pâncreas, ele tem uma função muito importante no nosso corpo, que é de manter toda a estrutura do nosso corpo. E a umidade dessa terra, ela não pode ser nem muito seca e nem muito encharcada. Ela tem que ser uma energia temperada. E se você consome coisas muito geladas, você começa a ter problemas de saúde futuramente. Seria bom evitar, então, assim, a água gelada todo dia, muito sorvete, às vezes a cerveja gelada, que o brasileiro gosta, né? Não em excesso, é bom equilibrar isso. Sim. Eu acho que a palavra, né, que todo mundo igual o yin e yang, tem que ser o equilíbrio. Exato. Todo mundo tem que buscar o equilíbrio. Sim, nós podemos tudo, mas desde que nós andamos nesse caminho do meio, fazendo escolhas conscientes. E como para a saúde, né, que a gente está falando sobre medicina chinesa, como aplicar, né? Como que é essa aplicação? Alguém que, por exemplo, vai te procurar, é qualquer doença? Eu tenho, sei lá, uma dor de cabeça muito forte, ou um problema na tireoide, ou um câncer, qualquer doença. Qualquer doença. Nós não chamamos de doença, nós chamamos de desequilíbrios energéticos. Toda pessoa que entra em desequilíbrio, o corpo manifesta sinalizando alguma coisa. Então, uma enxaqueca, por exemplo, pode ser uma estagnação na energia do fígado, pois ele é responsável em transportar o que é essa energia essencial, né, para o nosso corpo. É ele que transporta. E quando essa energia não está circulando de forma apropriada, a pessoa pode ter enxaquecas, por exemplo. Muita irritabilidade, insônia, não dormir direito. Tudo por conta de um fígado que está com a energia estagnada. E tem uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, assim, todo mundo fala assim, o que a nossa mente cria, acontece. As pessoas têm que acreditar, por exemplo, se alguém vai lá na medicina chinesa, né, para fazer uma consulta, qualquer coisa, nem acredita muito, sabe? Eu vou tomar isso, vai melhorar. Tem que acreditar ou você acha que funciona? Como que é isso mesmo? Funciona 100%, assim? Mas você tem que colocar em prática o que nós vamos... em cima do que quando eu atendo uma pessoa, nós fazemos um levantamento do que está acontecendo com ela, né? Ela me traz queixas. Ela está sentindo dor de cabeça, tem gosto amargo na boca, ou está tendo muita insônia, não está conseguindo dormir, tem refluxo, N coisas, né? N queixas as pessoas trazem. Em cima disso, nós vamos determinar e direcionar um tratamento. Em cima desse tratamento, nós usamos a dietoterapia, que são os 5 elementos, os 5 elementos harmonizados com a alimentação que tonifica ou esfria o calor ou faz a energia do corpo circular. Ela vai ter que colocar isso em prática. Quais são? Tem como falar? Não, tem vários. São vários. Isso vai depender do padrão energético de cada pessoa. É uma terapia individualizada. Que interessante. Então, para cada tipo de pessoa, vocês vão passar uma dieta diferente. Com cada padrão que essa pessoa me apresenta. Mas tem algum alimento que, assim, não coma?
dentro da medicina chinesa? De jeito nenhum, nenhuma pessoa, independente da questão energética, vai poder comer ou não? São as coisas geladas. As coisas geladas. Isso. Olha que interessante. Adorei. E o que comer que vai fazer a diferença na vida? Eu tenho Todos os pavor de dias. água gelada. Come tudo. Eu Você também tem não pavor gosto. de água gelada? Não consigo tomar. Então, a água gelada, como eu disse anteriormente, ela interioriza esse frio interno e a partir desse frio interno, a mulher ela pode se tornar até mesmo infértil, não conseguir engravidar, né? Olha, que coisa Sim. interessante. Homens podem gerar questões de impotência a longo prazo. Tem várias questões que afetam. Você pode engordar e não conseguir emagrecer de jeito algum. Meu Deus, meu problema não está sendo água gelada. Nós temos que... Maria Ana, eu vou ter que ir lá para descobrir qual é o meu problema. Gente, muito bate-papo gostoso. Maria Ana Grola, ela que fala sobre medicina chinesa, faz vários tratamentos, né? Muita gente sempre procurando e cada vez mais aumentando, né? Essa procura, que o pessoal não conhece muito sobre medicina chinesa, mas você tem notado isso? O pessoal tem procurado coisas alternativas, porque eu falo assim... a gente sabe como que é esse mercado, né, de remédios, médicos e tudo mais, essa indústria farmacêutica, né? Que a gente às vezes fica até meio com medo. Será que realmente vai melhorar mesmo? Porque vende mais, isso vai melhorar. Então o pessoal tem buscado algumas coisas mais naturais. Tem aumentado essa procura? O que você acha? Tem muito. Mas eu não diria assim que nós não devemos usar a medicina alopática. Ela é tão importante tanto quanto as complementares, né? O que nós devemos é não fazer uso de medicamentos a longo prazo, porque todos os desequilíbrios energéticos que estão hoje se manifestando como doença, é possível você se curar. Se você sofre de um refluxo, muitas vezes basta você somente mudar o que você está se alimentando, né? Adequar melhor a sua dieta, sua alimentação diária. Realmente. E você se cura. Você não precisa necessariamente tomar um remédio precisa ficar refluxo. tomando remédio por longos períodos. Até porque os medicamentos, eles têm os efeitos colaterais e que muitas vezes os efeitos colaterais tornam-se desastroso na saúde da pessoa. Com certeza. E aí você falou dos medicamentos fitoterápicos. São medicamentos baseados nas ervas mesmo, né? Como é que é isso? Sim, os chineses, a fitoerva, né, chinesa, foi estudado mais de 6.000 plantas. Então, nós trabalhamos desequilíbrios energéticos, síndromes, padrões, né? Tem vários padrões de desequilíbrios de energia. E as plantas, elas têm sempre a natureza de aquecer, de nutrir, de esfriar, de circular energia, trazendo a homeostase para o corpo. Gente, é muito... É até óbvio, né? A gente pensar que Deus, quando criou o universo, independente da sua crença, já colocou tudo que a gente precisa na natureza. Então, é óbvio, né? A gente fala, a alternativa é diferente porque não faz parte da nossa cultura, mas buscar a cura nas ervas, no que a natureza oferece pra gente, é a forma mais sábia, sábia, né? Com certeza, né? E não só os chineses, como os nossos índios também, né? Tem esse hábito, né? Eles que são os verdadeiros donos aqui do nosso Brasil. E eu já fiz tratamento fitoterápico e me ajudou muito. Foi para TPM e para enxaqueca. Eu fiz acupuntura e o tratamento fitoterápico. Como é que é isso, assim, na questão da mulher, né? Você falou sobre a menopausa, a gente vai falar sobre isso. E a TPM, dá para cuidar dela com a medicina chinesa? Como é que faz isso? Sim, com certeza. A TPM é o que eu havia comentado, é uma estagnação na energia do fígado. Por conta de alguns alimentos que são estagnantes, às vezes a pessoa consome muito uma única coisa e não diversifica o cardápio dela, e ela passa a começar a ter esse problema de TPM. E o que é a TPM? É uma irritabilidade, justamente pela estagnação do fígado. O fígado, estando com essa energia estagnada, você começa a ter essa irritabilidade, oscilar muito as suas emoções. Muitas vezes tem a TPM de irritabilidade e a outra que você fica depressiva, chorosa. Chorando, né? não pode falar nada que já chora. Eu sou dessa. Eu também. E é comum na TPM nós entrarmos, você precisa tanto da energia do fígado, que é o elemento madeira, como da energia do baço, pâncreas, que é do elemento terra, para liberar o sangue, né?
Então, é comum na TPM nós sentirmos vontade de comer doce, porque o doce é o elemento. O doce é a energia que nutre o elemento terra, né? Que interessante. Então, aí quando você vira come louca do doce, né? Vira louca do doce. O que não pode virar é a louca do doce. Comer pouquinho doce, realmente. Colocar no cardápio alimentos de sabor doce, às vezes a gente pensa assim, não adianta nada. O macarrão, ele é carboidrato, ele também é doce, né? Batata também é doce, né? Sim. O arroz é doce. Então, a gente tem que pensar assim, o que eu estou colocando no meu cardápio que já é doce, né? E não comer aquela barrona de chocolate. Nossa. Depois de uma pratada de macarrão. Menina, semana passada eu sentei, acho que em 5 minutos eu comi uma barra de chocolate branco. Ô, TPM, eu vou lá. Essa moça precisa me tratar de novo. Ô, Maria, e tem alguma, igual a gente tava perguntando aqui também nos bastidores, alguma coisa que o pessoal não deve comer? Carne, tudo em excesso, não, né? Assim, que ativa ou desenvolve algumas doenças? Sim, eu sempre penso nessa coisa do equilíbrio, né? De você manter um caminho do meio, de não ser excessivo em consumir sempre uma mesma coisa. Nós temos que sempre diversificar no nosso prato, né? Colocar... Tem como erguer ele um pouquinho mais, assim? Isso. Aí. Isso, tava baixa. Ia sair com dor na coluna daqui. Então, sempre tem sim, diversificar, né? Sempre diversificar, colocar no seu prato os alimentos coloridos, né? Alimentos geralmente sempre cozidos no vapor, nada de comer no jantar, aquelas pratadas de salada, né? Achando que está tendo uma refeição maravilhosa. Alimentos os alimentos crus, né? É sempre indicado, a medicina chinesa, a gente só trabalha e sugere para as pessoas consumir alimentos passadinhos, assim, semi-aquecidos, nada de gelado, depois das 18 horas. E na hora, às 18 horas, nós temos a entrada da energia yin. O nosso organismo, ele precisa de aquecer e não tá esfriando ele, né? Gente, adorei. Eu tô apaixonada, tô fazendo coraçãozinho aqui pra ela, porque eu estou adorando essas informações. E a gente passou pela TPM e tem também a menopausa, Menopausa, né? Tem que é um sofrimento pras mulheres, tem as ondas de calor, a alteração de humor e tudo mais, e aí, as mudanças né? do corpo, né? Como lidar com isso? Como é que a medicina chinesa ajuda nisso? Exatamente. A menopausa, ela é um período fisiológico, né? Após a menstruação, né, espontânea da mulher, que nesse período você pode considerar a menopausa realmente depois de um ano que a menstruação não desce mais, né? E que muitas pessoas não sabem que a menopausa, nós temos 2 padrões de energia que geram frios. A pessoa sente mais frio, não sei se você já percebeu, pessoas friolentas, né? E pessoas que sentem muito calor. Então, a menopausa, ela é sempre um declínio de energia, de essência da energia dos rins, né? Afetando a energia do fígado ou um desequilíbrio também na energia do elemento terra, que é o baço. E o que fazer, assim? Então, nós temos 5 padrões de desequilíbrios, né? Dentro dessas avaliações, são 5 padrões que nós identificamos. Então, quando a pessoa nos procura para fazer um tratamento, eu vou fazer várias perguntas para fazer um levantamento do que ela está sentindo. Se ela tem transpiração, essa transpiração é só do tórax para cima, é só o rosto que fica ruborizado. Não fala na cabeça, né? No Isso, pescoço, só a transpiração calor, no pescoço. Ou se ela tem transpiração na palma das mãos, aquelas mãos muito quentes, né? Tem pessoas que têm a mão pegando fogo. Ou tem pessoas que têm a mão gelada. Sim. Né? A mão Interessante. gelada. E aí, tem uma outra pergunta, assim, que eu acho que é muito comum. A gente já falou sobre isso semana passada, né, Amanda? Que é a depressão, né? Sim. Cada vez mais comum em pessoas mais jovens. Como é que a medicina milenar chinesa, ela explica isso, né? Pessoas que entram em processo de depressão. Às vezes, você vê adolescente, criança tendo quadro depressivo. Por que isso está tão cada vez mais comum? E tão evidente, né? Sim. Para nós, no olhar da medicina chinesa, quando nós nascemos, nós herdamos a essência de energia dos rins dos nossos pais.
E nesse nosso mundo contemporâneo, as pessoas estão muito exauridas, cansadas, trabalhando demais, nesse momento engravida, com uma exaustão de energia, e a criança, ela herda essa exaustão de energia. Que interessante. Então, a gente herda a energia dos rins dos nossos pais na concepção já. Exatamente. E essa energia herdada é que vai determinar o seu tempo de vida e a sua vitalidade, o seu vigor, a sua energia para você viver aqui. Então, hoje nós temos muitas crianças nascendo com essa deficiência de energia de rim. Elas são ou hiperativas, né? Tem a hiperatividade, que são as crianças que não conseguem ficar muito tempo concentradinhas, né? Porque ela tem uma deficiência no yin do rim e o yang do rim dela está normal. Então, essa energia se manifesta como hiperativa, né? E as crianças que entram em depressão são as crianças que estão vivendo hoje uma má alimentação muito grande, não nutre... Os fast foods, né? Exatamente, não nutre de forma apropriada essa essência de energia dos rins. Ela entra em declínio, em deficiência, onde manifesta a depressão. Gente, Isso, muito interessante. legal, E né? tem, claro, tratamento para isso também. Aí vai na 100%. alimentação, vai no fitoterápico também, Exato. né? Tudo E a pessoa consegue se equilibrar. Nós temos fórmulas herbárias chinesas para criança, para animais também. que legal. Eu trato de alguns animaizinhos também. É mesmo? Eu não sou Oh. veterinária, mas eu cuido de alguns. Que legal. Agora, Maria, a gente pode falar assim na questão das emoções, né? A gente conseguindo equilibrar as emoções, a gente consegue equilibrar a saúde. Como que é isso? Eu assim? trabalho com uma técnica maravilhosa que é o tapping, o TFT, né? Que você estimula alguns pontos do seu corpo que tem a memória das emoções de algumas experiências dolorosas que você pode ter vivido. Se você viveu um trauma, por exemplo, de medo muito grande, uma perda súbita ou um acidente que você vivenciou esse acidente, você não consegue mais dirigir, tem medo de dirigir, ou vê uma pessoa, uma pessoa que, se ela foi assaltada, vê uma pessoa de boné e uma jaqueta, já acha que vai ser assaltada, porque o assaltante usava esse tipo de roupa, né? Então, nós vamos olhar para essa questão emocional. E nós vamos, através do tapping, que é estimulando esses pontos, nós vamos dissolvendo esse trauma para reequilibrar a energia dessa pessoa. Interessantíssimo. Tô Incrível. apaixonada. Gente, a Mariana Grola, que foi pra China e pra Londres para estudar a medicina chinesa e trouxe tudo isso aqui pro sul de Minas, para Poços de Caldas, já há 20 anos trabalhando com isso, né? Exatamente. Já viu muitas transformações em pessoas assim, Mariana? Muitas. Muitas. A gente, muitas claro, mesmo. não pode citar nomes, mas teve algo que te marcou muito, assim, uma mudança muito grande na vida de uma pessoa, ou vamos dizer de uma cura mesmo, de algum problema de saúde? Satisfatório, né? Sim, é uma infinidade. Até um amigo um dia me falou: Ana, você bem que poderia escrever umas séries para TV, memórias de um terapeuta. Porque a gente acessa algumas informações de situações que as pessoas vivem que são bem assim escabrosas, né? Assustadoras. Sim. Tem pessoas que passam por coisas assim que eu comecei a ter muita gratidão à minha vida depois que eu comecei a tratar de outras pessoas e perceber que a minha vida sempre foi muito abençoada. Eu nunca tive nenhum maltrato, eu sempre fui uma criança, né, na minha infância muito amada. E sempre tive de tudo, nunca me faltou nada. E você atende algumas pessoas com situações assim que você nem imagina. Que a gente acha que só existem nos filmes, nos Sim, livros, na novela, né? exatamente. E de repente você E é se depara real. com isso. E na hora que você se depara com tudo isso, eu comecei a agradecer muito a minha vida, ter uma amorosidade muito maior por tudo que eu experienciei até hoje e ser uma pessoa privilegiada de não ter Com experienciado certeza. tanta dor, né? E de ajudar tantas pessoas também. E assim, eu acho que, não sei se eu tô certa na minha afirmação, mas tudo pode ser superado, né? De repente, quem tá ouvindo, Tudo, assistindo a gente, fala, tudo. nossa, realmente eu tenho um problema gigantesco, mas o ser humano tem essa capacidade de se superar e sair melhor ainda de uma crise, né? Tem, e nós temos essas ferramentas maravilhosas. Nutrimos o corpo, equilibramos a energia do corpo através da nutrição, tanto alimentar, da dietoterapia,
como com as fitoervas, como com os ajustes ósteos vertebrais, que eu também trabalho com todo esse ajuste osteovertebral, né? Que para nós aqui é a quiropraxia, mas eu trabalho com uma quiropraxia bem diferente, é bem chinesa essa quiropraxia, né? Eu uso martelos para corrigir a coluna. Para alinhar tudo. Para alinhar tudo, tirar dores, dores de lombar, joelho, dores, não importa que tipo que são. E nós utilizamos a acupuntura também, a moxa, que é um calor que você estimula determinadas áreas, pontos, né, do corpo para tonificar essa energia, expulsar frio interiorizado no corpo. E nós utilizamos também essas técnicas para tratar o emocional. Então, não é em uma sessão. Tem pessoas que vêm assim com uma história da vida inteira. E quer resolver numa sessão em 2 horas. E que não é bem assim. Ai, gente, tem que investir um pouquinho, né? De tempo pra gente poder olhar da cada energia. Questão. Gente, tudo que é bom dura pouco, né? Aí, ó, seus 40 minutos já acabou, passaram. já até passou do tempo. Mariana Grola, ela que trabalha com medicina chinesa. A gente adorou esse bate-papo super enriquecedor aí pra nossa vida. Pra gente encerrar, fala aí pra gente que o pessoal que tiver interesse pode achar no Facebook, né? No canal do YouTube. No Facebook, no YouTube, no meu site, Maria Ana Grola. Tem bastante informação lá sobre a medicina chinesa. Não tem ninguém com esse nome no planeta Terra. Maria Ana Grola. E o que você acha que é importante a gente deixar de mensagem aí nesse dia de hoje, né? Sobre a medicina chinesa, sobre energias, sobre emoções, pra gente encerrar aqui hoje. Eu deixo a mensagem assim, que sempre vale a pena você cuidar bem de você, com amor, com carinho. Não ficar, às vezes, somente em um tipo de às vezes, tratamento e não buscar, às vezes, essa alternativa, né? Um caminho complementar que venha complementar um tratamento. Muitas pessoas hoje tomando muitos medicamentos, ficando doentes por conta do consumo de tantos medicamentos. Ou dependentes, né? De medicamentos, ou dependentes, né? Quando tomando os psicotrópicos, né? É muito importante olhar para as emoções que estão gerando esses desequilíbrios para se libertar dos psicotrópicos, né? Viver de cara limpa, viver bem, com saúde e equilíbrio. Valeu, muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que você volte, a casa é sua, viu? Pode voltar que a gente adorou. Obrigada mesmo. A gente já volta para nossos minutos finais.